Olá, eu sou Bruno Queregati e serei o professor na área de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre pesquisa e estatística. O que é pesquisa, o que isso interfere nos cálculos estatísticos e na análise de dados. Vamos lá? Bom, pessoal, pesquisa. Vocês já devem ter visto muito na escola, né? Tem que fazer pesquisa disso, pesquisa daquilo, tem que buscar uma informação disso, informação daquilo. Só que vem sempre aquela pergunta básica no começo, né? De onde que vem a pesquisa ou por onde se começa uma pesquisa, né? E um foco que é muito importante nesse começo da pesquisa é justamente você delimitar o que você vai pesquisar, tá certo? Então uma pesquisa basicamente começa com a própria pergunta, que é o quê? O que eu vou pesquisar exatamente? Eu vou procurar informações muito mais genéricas ou vou procurar um assunto específico, tá? Então uma pesquisa se começa com uma pergunta, tá certo? Vamos olhar um primeiro exemplo aqui. Primeiro exemplo aqui, pessoal. Se você olhar o gráfico, você tem aqui o índice de mortalidade infantil ocorrido na cidade de Manaus entre os anos de 2006 e 2019. Tá? Então, por uma pesquisa dessa, onde você tem dados estatísticos e você levantou um gráfico, qual que foi a pergunta? Qual foi ou qual era o índice de mortalidade infantil em Manaus entre os anos de 2006 e 2019? Tá certo? E aí você responde essa pergunta através de uma pesquisa, levantamento de dados estatísticos, e a resposta vem através de um gráfico, que é esse gráfico aqui, tá certo? Quando você tem essa situação, onde você perguntou exatamente o dado, então você quer saber quanto é o índice de mortalidade, você tem aquilo que a gente chama de resposta direta. Então você perguntou na sua pesquisa e a resposta vai vir diretamente no dado. Então você levantou o dado, já é a resposta, que é o caso aqui. Então você está vendo lá, por exemplo, 2006, está ali na casa de 17. Aí foi caindo ali, foi reduzindo, 2012 até na faixa de 14. Subiu um pouquinho, voltou ali quase para 16, depois caiu de novo e foi baixando. E aí cada pontinho desse, pessoal, é o valor da mortalidade infantil na cidade naquele ano. Então qual que é o dado? O pontinho. E aí junto com esses pontinhos você construiu o gráfico. Você pode interpretar outras coisas aqui, por exemplo, você pode falar, olha, olhando o gráfico eu estou percebendo que há uma tendência de queda. Está caindo ali a mortalidade infantil, o que é muito bom, né, pessoal? Porque é um dado alarmante, a gente está falando de morte de criança, tá certo? Então, quanto menos esse dado ocorrer, melhor. Quanto menor ele ocorrer ao longo dos anos, melhor para o índice de desenvolvimento da sociedade como um todo, tá certo? Então, o dado, o ponto, foi sua resposta direta. Você perguntou isso e o próprio dado já te deu o veredito aí do que você estava querendo saber, ok? Agora, pessoal, vou fazer uma outra pergunta. A pergunta agora é o seguinte, qual que vai ser a pesquisa? Qual a média de chuvas dos últimos 2 anos para o mês de março na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul? O que é média? Alguns já sabem, eu vou definir aqui no próximo slide para vocês o que é média, mas a média, pessoal, não vem exatamente com o dado. Por quê? Você vai ter que fazer o quê? Primeiro levantar quanto que choveu nos últimos 2 anos na cidade. Então você vai ter que ir lá no histórico de chuvas, né, das estações meteorológicas e ver lá, mês de janeiro, tanto, fevereiro, tanto, e fazer por 2 anos seguidos. Aí com os dados você vai calcular o que a gente chama de média. Então não é o dado que te dá a resposta, mas sim a análise e a manipulação deles. E aí esse caso a gente vai chamar de resposta indireta. Então você faz uma pergunta cujo dado vai te ajudar na resposta, mas o dado não é a resposta em si. Então o dado precisa ser tratado. Quando ele for tratado, aí sim vai gerar a resposta que você precisa. Esse caso é o que a gente chama de indireto. Beleza? Bom, falando especificamente agora, né? A gente falou de média para responder a resposta indireta e vou definir com vocês também outras 2 propriedades muito importantes da estatística que vocês obviamente aprendem nas aulas de estatística e a gente vai reforçar aqui, tá? Que são chamadas medidas de tendência central. A média, como a gente comentou no problema de resposta indireta, nada mais é do que você pegar os seus dados, somá-los e dividir pela quantidade de dados que você tem. Então vamos supor lá a média dos 2 anos da cidade de Lajeado. Se é uma média mensal, você vai ter dados de 24 meses.
dos 12 meses do primeiro ano e dos 12 meses do segundo ano. Então você vai pegar os valores de cada mês, somá-los e dividir por quanto? Por 24. Porque aí você está tendo a média mensal dos últimos 2 anos lá de chuva. Tá? Pensando aqui bem mais direto no nosso ambiente escolar, por exemplo, você tem lá nota do primeiro trimestre, vamos supor, nota do segundo trimestre, nota do terceiro trimestre. Para você passar, você tem que ter a média final acima de 5. O que é a média final? A média dos 3 trimestres. Então você vai somar os 3 trimestres e dividir por 3. Se esse valor for maior que 5, você está aprovado, você passa de ano. Senão você tem que fazer recuperação, ir para conselho de classe e tudo mais. Tá? Então a média ela é muito usada no nosso dia a dia justamente para fazer essa quantificação. A soma de todos os valores dos dados que você tem dividido pela quantidade de dados que você possui. Ok? Moda, pessoal. A moda, próprio nome já acaba explicando o que é a moda, né? A gente está muito acostumado com o quê? Moda com relação a vestuário. Ah, qual que é a moda, né? Qual que está sendo a moda? O pessoal está usando mais isso. Olha o nome. Moda, o pessoal está mais usando isso. Então, para a estatística, a moda é exatamente essa informação. É um dado dentro do seu universo de dados que você captou, onde ele se repete a maior quantidade de vezes. Então vamos supor que, por exemplo, você está trabalhando em alguma pesquisa de preferência de cor, tá? E aí você está lá, o pessoal falou várias cores, né? Preto, amarelo, azul, tal. O que é a moda? Seria a cor que vai ser mais citada. Então qual que é a moda? Ah, sei lá, a maioria das pessoas falou que é vermelho. Então a moda, dentro dessa minha amostragem, vai ser vermelho. Isso vale para número também. Ah, quantas TVs uma pessoa tem em casa? Então você faz a pesquisa lá dentro de uma cidade e a maior parte das pessoas falou 2 TVs. Então a moda é 2, tá certo? Então você pega o seu universo de dados e vê qual que é o valor que mais repete. Esse que mais repetir é a chamada moda, ok? E o último, pessoal, é a mediana, que o pessoal faz bastante confusão com a média, tá? O que é a mediana, pessoal? A mediana é você pegar a sua amostragem, ou seja, sua quantidade de dados, e dividir em 2 pedaços. Um pedaço para cá, um pedaço para lá. O meio é a mediana. Tá? Então, quando você faz a divisão, a mediana é aqui. A média, pessoal, não exatamente cai no meio, porque ela é um valor matemático, então depende dos valores ali que tem na sua amostragem. Já a mediana não, a mediana faz a divisão exata. Então é o valor central. Você ordena toda a sua amostragem, do menor para o maior, ou do maior para o menor, tanto faz, né, que é aquilo que a gente chama de colocar em rol, certo? Então vamos fazer do menor para o maior, por exemplo, e aí vamos supor que você tem 100 dados, 100 informações. Você vai lá na informação 50, traça no meio ali, essa é a sua mediana. Então você não faz nenhum cálculo, é uma coisa visual. Você constrói ali e traça, ó, a mediana está aqui, tá certo? Então essas são medidas, pessoal, que a gente chama de medidas indiretas. Você precisa dos dados primeiro, aí você olha eles e depois processa a informação, tá? Então é isso que vai ocasionar aquilo que a gente chama de respostas indiretas. Existem outros também, existem desvio padrão, variância, outros dados estatísticos relacionados. Mas os principais, esses primeiros aí para vocês começarem a entender esse universo da estatística, são esses 3: média, moda e mediana. E agora, pessoal, a gente vai falar uma curiosidade legal para vocês aí. Roda a vinheta. Bom, pessoal, quando a gente está falando de pesquisa, né, a gente nunca pode esquecer de um órgão muito importante que existe no Brasil, que é o chamado IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, pessoal, ele é responsável por coletar os dados para muitas pesquisas que são feitas. A principal é a que a gente chama de censo, né, onde o IBGE vai na porta de cada brasileiro ou brasileira para perguntar ali informações importantes do seu dia a dia, da sua vida e tudo mais, para fazer um levantamento completo da população. Na prática, o que o IBGE faz? Ele conta quantas pessoas tem no país, tá certo? Então é um trabalho muito difícil, né? Na época, quando se faz o censo, mobiliza-se muitas pessoas para se fazer, né? E além disso, ele também faz outros levantamentos, na parte como o próprio nome diz, na parte de geografia, coisa de relevo, de situação meteorológica e tudo mais. E aí, o que fica de curiosidade aqui para vocês, né? Se vocês acessarem o site do IBGE, é muito fácil, qualquer buscador, vocês colocarem aí IBGE site, vocês encontram,
você vai conseguir ter muitos dados ali, estatísticos, onde vocês podem baixar sobre formato, às vezes, de planilhas. Então, quem gostar muito de planilha consegue mexer direitinho. E aí você vai poder também tirar média, mediana, moda. Então, o que fica de curiosidade aqui para vocês? Que dados a gente pode encontrar ali no IBGE, além desses que eu falei para vocês? Que conclusão vocês podem tirar dali? Pô, tem tanta informação ali. Será que, às vezes, uma informação que às vezes vem da internet é verdade? Pô, será que o IBGE tem dados ali que eu posso olhar e ver se aquela informação está certa ou não? Que pergunta você pode responder? Pô, professor, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a população a respeito de tal convivência que ela tem ou tal hábito que ela tem. Será que no censo do IBGE eu tenho essa resposta? Vai lá e vê. Os dados são abertos, é um material público. Tá? Então você pode acessar, fazer pesquisa. Muita gente, principalmente dessa área de geografia, de estatística, pessoal de antropologia também, faz muita pesquisa, muito desenvolvimento, mestrado, doutorado, usando dados do IBGE. Então, como ele é uma pessoa só, ele não teria acesso a tudo, né? Então o que ele recorre? Recorre a um órgão governamental que passa os valores e aí a partir desses valores ele processa e faz o quê? As respostas indiretas que a gente viu e foi definido aí nos slides anteriores. Maravilha? Bom, pessoal, e aí dando uma deixa em relação ao que a gente falou aí sobre o IBGE, né? Onde que a gente entra muito com essa questão de pesquisa e estatística? É na parte científica mesmo, tá? Então a parte matemática, cálculo de média, mediana e moda, ela entra como uma ferramenta. E ela é uma ferramenta, por exemplo, aonde? Ó, tem uma foto aqui com um microscópio, a gente entra, por exemplo, na área de saúde. Então vai se fazer, por exemplo, um estudo de uma vacina. Então você vai lá, pega um grupo de pessoas, aplica lá a dose de teste, tem o grupo de controle, e aí você vai fazendo os levantamentos, os resultados comportamentais de cada pessoa. Ah, esse desenvolveu tal sintoma, esse não desenvolveu, e vai fazendo o quê? Um levantamento estatístico. Olha, o grupo de controle, tantas pessoas não sofreram com a doença. Do outro grupo, tantas pessoas sofreram. A média foi tanto, a moda foi tanto, o desvio foi tanto. E aí a pesquisa, você acaba tendo uma resposta. Ah, a vacina está eficaz. Não, não está, precisa melhorar, tá certo? Então na área da saúde ela é muito enraizada, ela é muito importante ali para o desenvolvimento de novos recursos aí de curas e tudo mais. Mas não só na saúde. Na área de humanidades, como eu falei para vocês, para estudar o comportamento humano, às vezes você faz o levantamento dentro de uma cidade sobre um determinado hábito, você consegue analisar ali, por exemplo, dados de frequência escolar, por exemplo, para verificar se precisa de uma política pública de incentivo à educação naquele local. A área de humanas também depende muito dos dados estatísticos. E das exatas nem se fala, né, pessoal? Eu, como professor de matemática, inclusive, lido muito com essa parte de exatas. Então, seja numa área de engenharia, por exemplo, onde você está fazendo um estudo de resistência de um lote de peças, você vai lá, faz um estudo estatístico do lote, vê se o lote está resistente. Então, se o lote está ok, você vai distribuir para venda. Se o lote está comprometido, você descarta todo o lote. Então, a estatística ela entra tanto nas exatas, como na humanas, como na biológicas. Então não tirem também um pouco desse preconceito de que para algumas partes da matemática, a matemática vai ser só exatas. Não, ela entra nas três áreas. Então é um conhecimento que a gente chama de conhecimento geral. Vocês precisam ter esse conhecimento mínimo de entendimento de média, mediana e moda para poder desenvolver o trabalho de vocês, seja na área que vocês forem atuar, exatas, humanas ou biológicas. Ok? Bom, pessoal, então a gente está encerrando essa videoaula, cujo tema foi pesquisa e estatística. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem saber mais sobre o tema, não deixem de acessar nossa plataforma Saiba Mais. E para finalizar, deixo uma frase de reflexão aqui para vocês. Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião, que foi do William Edwards Deming. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.